Agora, para te contar que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, divulga logo mais às 5 horas da tarde o relatório preliminar sobre o acidente do voo 2283 da Voepaz, que deixou 62 pessoas mortas. O documento é resultado de 20 dias de análise de peritos do órgão e será apresentado durante uma coletiva de imprensa na sede do CENIPA, em Brasília. No dia 9 de agosto, o avião da Voepaz saiu de Cascavel, no oeste do estado, com destino ao aeroporto de Guarulhos, com 4 tripulantes e 58 passageiros. Mas, no início da tarde, a aeronave caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. E no aguardo de esclarecimentos sobre a causa da tragédia, alguns parentes dos passageiros do voo se articulam para criar uma associação para tratar os direitos dos familiares. A repórter Daiane Santos conversou ontem com Fátima Albuquerque, mãe de Ariane Riso, uma das 62 vítimas do acidente. Vamos conferir. Fátima é uma das que está encabeçando essa associação. Ela é mãe da médica Ariane Albuquerque Risso, de 34 anos. Ela terminaria a residência em oncologia no fim deste ano e estava no avião da Voepaz, junto com outros médicos e profissionais da saúde, viajando para um congresso de oncologia em São Paulo. São muitas as demandas e que nós vamos nos reunir e aos poucos, dependendo do momento, nós vamos buscar dando esse apoio a essas famílias. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, bem como a Força Aérea Brasileira, convidaram os familiares das vítimas para irem amanhã em Brasília numa reunião com esses órgãos. No momento, eles irão apresentar um relatório prévio de toda a investigação do acidente e também ouvir as demandas dessas famílias. A revolta é muito grande. A revolta para que de justiça, do mínimo de reparação, que não vai reparar nada, né? Mas que não aconteça mais, sabe? Porque eu vou perguntar para o dono da Voepaz, quanto que vale um filho dele? Quanto que vale um filho dele? Porque ele vendeu nossos filhos, porque ele sabia que não, aquele avião, ele ia cair de qualquer forma. Segundo a Força Aérea Brasileira, o relatório final da investigação deve ser divulgado no menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência. E quando tudo for concluído, o documento será publicado no site do CENIPA. Logo depois do acidente, representantes dos Ministérios Públicos do Paraná e de São Paulo e também das Defensorias Públicas dos dois estados criaram um comitê para prestar auxílio aos familiares das vítimas. Em entrevista à produção da Jovem Pan News, o defensor público Ricardo Menezes da Silva ressaltou o trabalho realizado até o momento junto dos parentes. A Defensoria Pública e o Ministério Público desses dois estados trabalharam nesse contexto em conjunto para assegurar não só a celeridade desses trabalhos, mas também para garantir a assertividade do fluxo de informações no ambiente de muita incerteza. A fim de garantir um primeiro apoio a essas famílias, essas instituições validaram o termo de quitação do seguro reta que foi apresentado às famílias. Lembrando que esse é um seguro obrigatório. Também houve auxílio no esclarecimento de dúvidas sobre esse seguro e sobre a documentação necessária para o recebimento. A gente entende que ainda tem muita coisa a ser feita pela frente, mas a Defensoria Pública do Paraná e as demais instituições, com a mais absoluta certeza, permanecem à disposição para seguir no melhor atendimento a essas famílias até o final desse processo. A promotora de justiça em Cascavel, Larissa Battistini, detalha algumas iniciativas adotadas pela MP e também sobre a criação de uma Câmara de Conciliação do Pagamento de Indenização às famílias das vítimas. Abordagens bem invasivas de advogados que tiveram acesso aos dados desses familiares, a gente ainda está investigando como, mas tem realizado abordagens que são em desacordo com as recomendações éticas da Ordem dos Advogados. Então, também estão sendo apuradas essas condutas, nós estamos recebendo essas denúncias e encaminhando para a Ordem para que apure e faça averiguação dessas situações, né? Às vezes nem são advogados, tudo isso é preciso se apurar, né? E, além disso, sim, as 4 instituições, a gente tem se reunido, já promoveu uma reunião com as empresas aéreas envolvidas e com a seguradora da Voepaz para procurar formatar uma câmara de conciliação, implementar um programa de indenização extrajudicial, né? Assegurando para eles uma reparação justa, célere,
sem a necessidade necessariamente de acionar o Poder Judiciário para isso, porque a responsabilidade das empresas é objetiva, não se discute, eles precisam indenizar os danos morais e materiais causados. Entre os 58 passageiros do voo 2283, 21 moravam na cidade de Cascavel, 5 em Toledo, 2 em Ubiratã, 2 em Guaíra e 1 em Marechal Cândido Rondon, além de 1 em Palotina, 1 em Três Barras do Paraná e também 1 em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. As demais vítimas moravam em outros 9 estados brasileiros. Além de São Paulo, haviam moradores também de municípios de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. É isso, né? A luta agora dos familiares para, pelo menos, ter exatamente as informações do que aconteceu e também as indenizações que são justas. Nada paga a dor dessas pessoas, mas no mínimo a empresa tem que fazer a sua parte. E Manu, e alguns familiares relatam que, inclusive, já foram vítimas de tentativas de golpes, né? O pessoal ali querendo procurar, querendo receber o dinheiro em nome deles, de comprar as indenizações, né? Fala que adianta o dinheiro para depois ficar com o dinheiro oficial quando vier. É lamentável tudo isso, né? A história que já é triste, infelizmente, vai ganhando contornos cada vez mais trágicos. É um absurdo, na verdade, né? Em meio a uma tragédia como essa, as pessoas ainda quererem se aproveitar em um momento tão difícil já para todas essas famílias. A gente teve relatos, a gente mostrou aqui no Grupo RIC, né? Até de pessoas que utilizaram nomes de familiares para tentar fazer vaquinha, como se estivessem ali arrecadando dinheiro para os familiares e, na verdade, eram também criminosos. Então, é preciso a gente aguardar essa reunião que vai acontecer, essa divulgação que acontece às 5 horas da tarde. Claro, a investigação que ainda continua, porque além também destes auxílios, é preciso uma explicação, né? Que o que essas famílias precisam nesse momento também é uma explicação para entender de fato o que aconteceu, se algo poderia ter sido feito, se algo poderia ter sido evitado, para que eles tenham respostas em meio a tudo isso também. Não que vai fazer, né, a dor ficar menor nesse momento, mas para pelo menos eles terem aí uma justificativa, um entendimento de tudo que aconteceu.